Vamos ao primeiro assunto, que é segurança pública. O relator do PL, o PL não é o caso, não é o partido, hein? É o relator do PL, do projeto de lei antifacção, Guilherme Derrite, anunciou hoje recuos no texto do projeto, recuos em relação ao que ele tinha anunciado antes, no projeto de combate ao crime organizado. Houve uma série de críticas, na verdade um bombardeio, sobretudo sobre o papel da Polícia Federal, que na versão que predominou estaria sendo relegada a segundo plano no texto que o Derrite estava preparando e que ele mudou. Lula colocou como prioridade e já enfrenta a resistência da oposição exatamente essa questão. Mais detalhes, nossa repórter Luciana Amaral, ao vivo hoje conosco de Brasília. Boa noite, Luciana. Tudo bem, William? Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente terça-feira a todos. Derrite recuou diante do bombardeio, como você bem disse, de críticas que ele veio sofrendo ao longo desses últimos 2 dias, e ele não vai mais equiparar, por exemplo, organizações criminosas a organizações terroristas. Era um dos pontos pedidos pelo governo para que ele recuasse, mas a oposição não concorda, disse que vai insistir nesse ponto. Outra questão também, então, que o Derrite recuou, pode ser realmente a mais polêmica de todas, é em relação à soberania e à autonomia da Polícia Federal. Ele disse que vai preservar todas as prerrogativas da corporação. Pelas versões anteriores do parecer dele, a PF tinha que pedir uma espécie de autorização prévia para o governo, ou então para órgãos estaduais, para poder tocar, então, parte das investigações. Derrite, ele está recuando, mas ele chamou as críticas de narrativas e prometeu manter a linha dura contra o crime organizado. Vale a gente destacar aqui que o autor original desse projeto, o governo federal, fez uma tentativa hoje de retomar as rédeas em relação a esse assunto, tanto com postagens mais críticas nas redes sociais, questionando, por exemplo, a quem interessaria enfraquecer a Polícia Federal, quanto também com críticas diretas do ministro Fernando Haddad e os recados dados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ao Hugo Mota. Em reunião hoje, no início da tarde, Lewandowski disse para Mota que ele considerava parte do relatório de Derrite inconstitucional. Gerou tantas críticas que, num gesto até pouco usual do Hugo Mota, ele convocou uma coletiva ao lado do Derrite e também de outros deputados da oposição para anunciar, então, esses recuos. A intenção do Mota é acabar de construir um acordo, votar ainda esse projeto amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Os líderes do PT e também do governo na Câmara falaram que, se Derrite realmente recuar em relação a esses 2 pontos da equiparação e também da Polícia Federal, o projeto pode ser votado amanhã, mas ainda assim o Ministério da Justiça ainda vai acabar de fazer um pente fino nessa nova versão do relatório do Derrite para então o governo falar o seu posicionamento oficial. Apesar, então, só para destacar também que apesar desses recuos, vale dizer que ficou um mal-estar muito grande entre o governo e Hugo Mota, isso por conta da própria escolha de Mota por Guilherme Derrite como relator dessa proposta. Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas, potencial adversário de Lula nas urnas no ano que vem. Mota, então, até defendeu a escolha de Derrite para a relatoria, diz que é para um trabalho técnico, mas a percepção que ficou em parte dentro do Congresso Nacional é que poderia ser mais um projeto aprovado pela Câmara que não vingaria no Senado, como aconteceu inclusive com a PEC da blindagem. Mas é isso, a expectativa de Hugo Mota é votar esse projeto amanhã. O governo ainda vai se posicionar depois de um novo pente fino e a oposição está criticando algumas mudanças que o Derrite anunciou. Volto contigo, William. Obrigado, boa noite para você aí em Brasília, Luciana. Agora, assim, nós estamos diante de 2 instâncias que eu acho que a gente precisa examinar de forma separada. Nós temos a instância do circo político e forças políticas antagônicas buscando a qualquer custo a primazia na condução do debate público. Mas nós temos a instância do que realmente esse tipo de tratativa legislativa oferece de prático e concreto no combate ao crime organizado, e eu vou pedir que você nos ofereça a sua visão disso nesse âmbito.
O que está sendo discutido serve para quê? Para pouca coisa. Vamos ser bem claro. É, a questão de tirar a atribuição da Polícia Federal não poder intervir por conta própria, ter que pedir para os estados e tudo mais, isso daí é uma bobagem tão grande que não dá nem para falar. Primeiro porque a Constituição diz que a Polícia Federal trabalha com crime interestadual, né? Internacional. E o tráfico, as duas grandes organizações, o PCC, e o Comando Vermelho e as outras também, não atuam só num pedacinho, só num estado. Eles atuam geral. E segundo porque tem um problema grave aí, que é o seguinte: a corrupção que mantém o crime organizado. Eu escrevi, olha, acho que em 96, 97, o meu doutorado, que era sobre crime organizado, eu escrevi, ninguém contestou que não existe organização criminosa que não tenha algum tipo de vínculo com o Estado, um link qualquer. Quando eu falo Estado, pode ser o município, o Estado mesmo, a União, não interessa. Normalmente nas forças de repressão, certo? Então, se você deixar na mão daqueles que estão mais próximos a essas organizações que chamam de facção, que eu acho bobagem, porque aqui em São Paulo não é facção, o PCC não é uma parte, é o todo, né? Então, o que acontece é o seguinte: se deixar a decisão muito próxima ali, vai ser difícil, certo? O maior golpe que as organizações criminosas tiveram foi essa ação da Polícia Federal aqui em São Paulo, em cima dos postos de gasolina, do dinheiro e tudo mais. Aquilo foi o maior baque que o PCC teve em bastante tempo, certo? Pode não ter prendido todo mundo e tudo mais, mas foi um grande baque. Se tivesse pedido permissão, isso daí acaba vazando. Se vaza, todo mundo vaza também, né? O dinheiro vaza, tudo sai, tudo vai embora. Então, você tem que manter o nível federal fazendo isso e distante do nível estadual. Quanto a isso, não tenha dúvida. Se passar isso, vai ser uma grande bobagem. Outra é a questão de equiparar a terrorismo. Não sei qual é a vantagem disso. A polícia vai ser mais ágil para ir atrás dele, a investigação vai ser melhor, você vai aumentar as penas. Já estou aumentando as penas. Esse projeto aí aumenta as penas, o que acontece sempre. Sempre que dá um ibope desses, os deputados querem aparecer e aumentam as penas. Aumentar as penas, na década de 90 teve a questão do começo dos anos 2000, do crime hediondo. Vamos transformar tudo em crime hediondo, o tráfico foi transformado em crime hediondo, aumentou as penas e tudo mais. Adiantou o quê? Nada. Porque o problema não é tanto quanto tempo ele vai passar lá, né? O problema é pegar ele, é pegar o criminoso, é pegar a organização, certo? A organização como um todo, a rota do tráfico, os outros, por exemplo, o furto de celular, que você tem organizações criminosas atrás disso, é pegar a organização, é pegar tudo e todo mundo, tá? E isso tem que ser feito Guaraci, com inteligência e com investigação. Guaraci, com que nós vamos para a esfera política, Guaraci? Porque a descrição que você faz, se você me permite sintetizá-la, é a seguinte: não adianta mexer nos textos legais. O fundamental é ter a suficiente capacidade de coordenação política entre os vários entes e chegar onde deve ser chegado. Agora, Caio, quando você observa o debate político, hoje todo mundo quis ocupar o microfone lá no Congresso para dar entrevista coletiva e dizer que ganhou. Alguém ganhou? Cada um perdeu um pouco, na verdade, né? Se a gente considerar o DERIT aí há 2 semanas, estava extremamente seguro de que ia aprovar, acabou tendo que fazer 2 concessões em 24 horas do projeto dele. Teve o próprio PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também manteve ali uma visão ali distinta da que tinha
desde o início do processo. O governo também, Hugo Mota também. Na verdade, todo mundo perdeu um pouco. Então, se a gente considerar que os principais agentes políticos que estavam disputando entre si tiveram de fazer, de alguma maneira, algumas medidas de concessão, a gente considera isso pode ser uma vitória parcial de todos, mas para ter uma vitória parcial, todos tiveram que ceder e perder um pouco e recuar de suas posições iniciais. O grande lance para mim dessa jogada toda ao longo do dia, a entrada da Polícia Federal. Acho que é ali que mudou o conceito, e não pela força política da Polícia Federal, mas pela força policial da Polícia Federal. A Polícia Federal hoje investiga praticamente 1/4 do Congresso Nacional por desvios de emendas parlamentares. E se a Polícia Federal pede para que um projeto não seja aprovado, ou para que um trecho de um projeto não seja aprovado, e o parlamentar contesta esse pedido da Polícia Federal, evidentemente há essa percepção de que ele possa vir a virar um alvo fácil dessas mesmas investigações. Acho que esse, para mim, foi o grande peso. E também uma posição muito frágil, de novo, do presidente da Câmara, Hugo Mota, de não conseguir ali se equilibrar tão bem entre as pressões do Palácio do Planalto e as pressões da oposição, e principalmente as pressões do Centrão, porque essa grande alteração ali da Polícia Federal, o interesse maior dela era no Centrão, que teme justamente essa Polícia Federal pelos motivos que eu coloquei agora há pouco aqui. Daniel, que tipo de espetáculo político a gente está assistindo, sobretudo nessas últimas 48 horas? O embate entre forças antagônicas é normal, qualquer parte do mundo, sobretudo quando se trata de uma questão tão aguda do ponto de vista do processo eleitoral. Agora, se a gente olha para os atores políticos hoje, todos eles clamando por algum tipo de consenso, o que a gente verifica ao final do dia, no final das contas, agora de noite, já foram todos para casa, é que não chegaram a lugar algum. William, e é inacreditável, nesse caso, como a direita desperdiçou uma oportunidade política. Tem alguns pontos, quer dizer, quando a gente fala de responsabilidade fiscal, é natural que normalmente a direita lidere essa discussão. Quando a gente fala de inclusão social, é natural que as propostas da esquerda tenham protagonismo. Quando fala-se em segurança pública e violência urbana, é uma agenda em que a direita tem natural protagonismo sobre o assunto. E tinha aí uma oportunidade de se fortalecer na opinião pública. É importante registrar que, quando a gente observa as pesquisas de opinião, o que aparece como principal preocupação dos brasileiros hoje não é a economia, não é a corrupção, é a insegurança. Então, esse era um tema para a direita nadar de braçada, e não nadou. Não nadou porque não conseguiu emplacar a tese de equiparação dos narcotraficantes com terrorismo, fez uma lambança danada com relação à Polícia Federal, passou a impressão de que estava querendo esconder alguma coisa, remeteu muito à PEC da blindagem, e o governo colocou uma campanha ali, não houve uma campanha publicitária, mas a SECOM se mobilizou muito fortemente a ponto de ter orientado o ministro da Fazenda a descer no comitê de imprensa, que é um gesto muito raro de acontecer, e conversar com os jornalistas para fazer críticas muito ácidas com relação ao relatório político, que não tem ligação direta com a economia. Então, o governo se mobilizou e partiu para uma guerra de comunicação. Deixa, com tudo isso, um desgaste ainda maior, uma camada adicional de desgaste na relação com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não quis nem saber de conversar com a Gleisi Hoffmann. Por quê? Porque viu a artilharia do governo sendo preparada contra o Centrão e contra ele. Tentou se colar uma imagem, ou reforçar uma imagem de Hugo Mota protegendo os interesses corporativos da Câmara dos Deputados. E aí é óbvio que não ficou bem. O governo vai precisar dele novamente. Ele foi camarada do governo ali quando matou no peito o PL da anistia e acelerou uma agenda que interessava o governo, inclusive na área econômica. Isso vai ter uma conta lá na frente. É isso.
Essa atitude do ministro Fernando Haddad chamou a atenção, porque um posicionamento super político, que não tem muito a ver com a Fazenda, mas ele mesmo deu um jeito de fazer essa ligação, citando o posicionamento da própria Receita Federal, né? Do quanto a Receita Federal tinha conseguido avançar nesse trabalho, e aí ele puxa para isso, ele diz, olha, esse projeto não vai só tirar as forças da Polícia Federal, vai tirar as forças também da Receita Federal nesse avanço. Então, a princípio chamou a atenção, não tanto, porque a gente já tratou aqui tantas vezes que o ministro já atravessou a linha da economia, né? Já assumiu uma postura muito mais política nesses últimos meses. Agora, William, eu fiquei curiosa aqui para perguntar para o Guaraci, da sua primeira pergunta, para que serve esse debate? Ele disse serve para pouca coisa. E aí, Guaraci, eu queria te perguntar assim, qual é o debate que serve diante disso que a gente está vendo aqui? Cabe a criação de uma nova lei ou aprimoramento da que já existe? Uma nova forma de impor uma ação diferente da justiça, por exemplo, que não consegue manter os preços. Qual é o debate que serve, Guaraci? Bom, o que precisa fazer não é tão fácil de debater. Por quê? O que a gente precisa fazer, primeiro de tudo, é fazer com que as polícias conversem, tá? Então, você tem Polícia Federal num canto, a PM no outro, a Polícia Civil no outro. Dentro dos estados, a Polícia Civil e a Polícia Militar não conversam. A legislação está toda lá. Diz que eles têm que atuar juntos, falam um monte de coisa, mas eles não fazem, eles se detestam. Simples assim. Isso na maioria dos estados. Os secretários de segurança, governadores vão dizer, não, no meu estado é bobagem. Certo? Conversa com o policial civil, com o militar, vai ver que eles não se gostam mesmo. Então, isso é uma das coisas que você tem que mudar. Você tem que mudar algumas ações direcionadas, tem que criar espaço para ter essas ações. Então, você quer enfrentar o crime organizado? Você não enfrenta o crime organizado, você enfrenta cada organização criminosa separado. Crime organizado é muita coisa. Acha que enfrentar o PCC em São Paulo, o Comando Vermelho no Rio, e falando só do tráfico, hein? Sem falar do resto. Você acha que isso daí é a mesma coisa? Não é. Eles atuam diferente, eles fazem coisas diferentes, trazem a droga de lugar diferente. Então você precisa criar condições para que as polícias conversem, para que a segurança pública atue de verdade e não fique só respondendo às crises como normalmente faz. Ou então fazendo coisas como o que aconteceu no Rio de Janeiro, que, pelo que me falaram os amigos policiais lá do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio, não vai adiantar nada.